Então, no caso aqui do parafuso, né, os parafusos eles sustentam muitas estruturas, né, e é interessante que ele também seja resistente, que ele tenha uma proteção, né, e eles costumam ser revestidos com zinco, né, você chama de parafuso zincado, porque aí o zinco seria um anodo, o metal de sacrifício. Aqui nesse parafuso aqui que vocês estão visualizando, ele tem revestimentozinho de zinco. Aí quando a estrutura de ferro do parafuso é oxidada, é corroída, aí ele rouba elétron do zinco. E aí no fim das contas o zinco é que é sacrificado e aí aumenta a durabilidade da estrutura. E aí ajuda, tá certo? Para encerrar essa parte, eu queria só mostrar aqui um ponto muito importante, tá? Só um momento. Olha só, aqui é o seguinte. Os metais alcalinos, não sei se vocês lembram, que é o Linacar roubou o César na França, que é o lítio, o sódio, o potássio, o rubídio, o césio, o frâncio. Eles não podem jamais ser usados como metal de sacrifício, tá? Se vocês encontrarem uma tabela de potencial, vocês vão ver que eles são os mais fraquinhos de todos, assim, o potencial dele é bem baixinho, então quando fosse comparar com ferro ou qualquer outro metal, eles vão ser menores, né? Vão ser pequenininhos. Aí você vai querer achar que eles podem ser usados, mas aí existe uma limitação. Teoricamente eles poderiam ser, por serem fraquinhos, né? Por terem baixo potencial de redução. Só que existe uma limitação, é porque eles são extremamente reativos. Eu vou mostrar aqui um vídeo para vocês que vai apresentar isso, tá? Só um momento. Então, gente, nesse vídeo ele vai jogar aqui uma pedrinha de sódio na água. Olha o que acontece. Então, se vocês perceberem, ele é bastante reativo. Quando eles entram, não só o sódio como os demais, quando eles entram em contato com a água ou umidade, eles têm essa reação explosiva. Então, imagina aí tu colocar no casco de um navio uma pedra de sódio como metal de sacrifício, né? Aqui ele vai jogar também, ó, uma pedra de sódio. Deixa eu aumentar o áudio. Certo? Então, eles são extremamente reativos e aí, em decorrência disso, eles não podem ser usados, tá, como metais de sacrifício, tá bom? Certo? Então lembrem-se disso aí, tá? E aí vamos resolver aqui uma questão rapidinho, né, da UES de 2017 que trabalha um pouco esses conceitos. Ó, essa questão, eu vou ler aqui direitinho, ela vai falar assim, ó, para preservar o casco de ferros dos navios contra os efeitos danosos da corrosão, além da pintura, são introduzidas placas ou cravos de certo material conhecido como metal de sacrifício. A função do metal de sacrifício é sofrer oxidação no lugar do ferro, né? Aquilo que a gente explicou, né, sobre metais de sacrifício, né? Que ele vai corroer no lugar daquilo que eu quero proteger. Aí ele vai me mostrar uma tabela e ele vai querer saber, né, a opção que apresenta o metal mais adequado para esse fim. Qual dos metais aqui de baixo seria mais adequado para servir como metal de sacrifício para o ferro, né? Aí aqui ele me mostrou o ferro é menos 0,44, né? Então, para ser metal de sacrifício do ferro, precisa ser mais fraco do que o ferro, né? Então, cobre é maior do que o ferro, não pode ser o cobre, né? O cobre é mais 0,34, o ferro é menos 0,44. O magnésio, menos 2, é bem abaixo, né, do que menos 0,4, pode ser o magnésio. Pode ser também o potássio, né, que ele é bem mais fraquinho, ó, bem menor, menos 2. O cádmio já não pode, se você olhar, ó, menos 0,40 é maior do que menos 0,44, né? Então, cádmio não pode. Aí eu vou ficar em dúvida entre duas opções, entre o magnésio e o potássio. Por que eu vou excluir o potássio, que é o K, né? É porque ele é um metal alcalino, o Linacar. Lembra? O Linacar roubou o César na França. Então, como ele é um metal alcalino, aí ele não pode
ser usado como metal de sacrifício. Logo, a minha resposta vai ser o magnésio, tá bom? Bom, aí só para a gente concluir, né, para falar um pouco da questão da importância, aí a gente já concluiu esse tema, né, de corrosão, a gente encerra aqui. Só que para concluir mesmo, só para dar uma, para vocês verem o quão é importante esse tema corrosão, olha essa notícia que eu cheguei a ver aqui, né, que foi lançada no G1. Ela é antiga, ela é de 2009, 15 de abril de 2009, olha só. Xixi põe em risco estrutura de viaduto e 5 passarelas em Salvador. Obras de reparo vão custar pelo menos R$ 500 mil para a prefeitura baiana. Então o que que acontece, né? No carnaval as pessoas urinam muito, fazem muito xixi e tal. E aí, com o passar do tempo, o ácido, porque a urina ela tem uma acidez, apesar de ser pequena, mas ela tem, né? E aí, com o passar do tempo, ela começa a corroer tanto o material, né, do cimento, certo? Que tem uma característica levemente básica, como também essas estruturas aqui. Então, com o passar do tempo, como não foi dado manutenção, então aconteceu esse risco aí, né? Carnaval, muita gente urinando, tá certo? Salvador é mais gente ainda, e aí existe essa possibilidade aí com o passar do tempo, tá? Então, gente, espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. Qualquer dúvida eu vou estar disponível, tá? No WhatsApp. E na próxima segunda-feira a gente vai ter o nosso encontro por videoconferência, tá bom? Um abraço para vocês e bom estudo aí, tá? Valeu!